essas medidas são bem fortes, né? É uma ferramenta, digamos Poderosa. assim, coercitiva, poderosa. Sim. Porque um empresário, uma pessoa, não tem como gerir seus negócios com o nome com restrição no cartório. E também, de repente, se a pessoa tem uma conta no banco, que paga os empregados e tudo mais, de repente vai para uma penhora Bacenjude, vai o dinheiro todo e pode até descapitalizar uma empresa numa situação que ela talvez não tenha nem condições de ter continuidade, né? Eu gostaria de lembrar o seguinte, que o que nós estamos discutindo, né, e o que nós estamos buscando é garantir um direito reconhecido judicialmente. Não se busca nem se vai praticar qualquer violência contra uma empresa. Não é nada né? arbitrário. Não é nada arbitrário, é tudo dentro da lei. Os prazos. Sim, tudo respeitado. Se ele já está na fase de execução, é porque ele já deve. Ele já foi citado, ele já teve o seu prazo de defesa esgotado e simplesmente está ignorando a ordem judicial e deixando de pagar o crédito que deve ao trabalhador. Então é nesse momento em que o magistrado tem que ter uma ferramenta ou várias ferramentas mais constritivas, mais poderosas, que façam com que force o executado a procurar a justiça para pagar o que deve, né? Não, inclusive, é nesse momento que ele pode vir negociar, não é? Por que não buscar a conciliação? Ponto, né? Não é? Exatamente. Então, acho que tudo é o diálogo. Quando se esgota o diálogo, entra a medida coercitiva. Então, essa semana é voltada para isso, para mostrar para o devedor que ele tem a oportunidade, ele está sendo chamado para pagar. Porque se ele não pagar ou não trouxer uma proposta, né, que de fato o trabalhador aceite e que não o prejudique, aí sim ele vai sofrer algumas restrições, exatamente, que é a utilização dessas ferramentas. Nós temos também a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nós registramos a inclusão desse devedor nessa central, ele fica impossibilitado de se desfazer do seu patrimônio, de dilapidá-lo, que é o que nós costumamos dizer. Nós temos a inscrição dele também no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que impede a empresa de participar de concorrências. Né? Então, veja, nós temos todas essas ferramentas que podemos utilizar. E é isso que nós queremos mostrar para o devedor, que nós temos ferramentas poderosas para recuperar o crédito, para fazer com que esse crédito vá para quem de direito, que é o trabalhador que está esperando, né? Mas que ele tem também a oportunidade de vir negociar. Então, ótimo. A semana é voltada para isso. Uma pergunta interessante, que vai começar na segunda próxima agora e vai até sexta. Então, já existem os reclamantes, os empregadores que já estão agendados para essas audiências na execução. Mas, digamos que algum trabalhador e algum empregador não estão incluídos nessa agenda lá do TRT para participar dessas audiências para um possível acordo. A gente sabe que se o trabalhador procurar o empregador para levá-lo até lá, pedir para marcar uma audiência que eles querem compor, isso é muito válido, mas acontece que muitas vezes o empregado também não tem nem coragem de ir lá na porta da empresa, porque ele acha que estão chateados com ele, porque colocou na justiça, aí cria uma distância entre empregador e empregado, né? Qual seria uma forma mais eficaz para essas pessoas físico-jurídicas tentarem encaixar um horário para tentar possibilitar um acordo? De fato, nós divulgamos amplamente como o devedor, o trabalhador ou a empresa poderia agendar o seu processo, né? Era até o dia 30 de agosto. Mas, ultrapassado esse prazo, nada impede que, de fato, compareçam às varas juntos para pedir a inclusão do processo em pauta. Mas há realmente essa indisposição, digamos assim, né, geralmente do empregador em comparecer, né, à audiência porque o empregado está chamando. Nada impede que, ultrapassada a semana, o trabalhador entre com a petição, né, através do seu patrono ou mesmo no balcão da vara, pedindo que o seu processo seja pautado para uma audiência de conciliação, e aí a reclamada vai ser notificada para que venha, vai ser marcada uma data e ela comparece para a audiência. Sim. Não impede, entende? Vai ter a semana
voltada para até sexta-feira de 23, de 19 a 23, mas ultrapassado esse prazo, qualquer dia é dia para conciliar. Parte que queira conciliar pode peticionar normalmente. Terá um espaço para isso. Sim, com certeza. Ah, que ótimo, então. Isso vai ser muito bom. E quero recordar também que nós temos, todas as varas vão estar voltadas para essas audiências, temos 1.056 audiências agendadas nas 19 varas de Manaus, nas 10 varas do interior e nas 3 varas de Boa Vista, em Roraima, que também compreende nossa jurisdição. Temos também dentro da programação o leilão, que ocorre especificamente, foi colocado dentro dessa semana para viabilizar também a efetividade da execução. Vão ser leiloados carros e um terreno rural aqui em Manaus. Excelência, esses veículos que estão sendo leiloados, quando já foi feita a penhora, todo o procedimento de praxe, esses veículos ficam de posse do executado ou eles ficam com a própria pessoa, com o TRT, no depósito judicial? Atualmente ele fica com o depositário, que seria com o próprio executado, porque estamos numa fase de transição para cadastro de leiloeiros. O leiloeiro oficial, que já está tudo encaminhado no tribunal, ele dispõe de uma garagem para remoção e guarda desses veículos. Mas no momento, enquanto ainda não estamos com toda essa parte totalmente ainda em ação, o que acontece? O veículo fica com o executado. Quando eu verifico, porque eu estou na coordenação do núcleo de astas públicas, que trata exatamente dos leilões. Quando eu verifico que aquele veículo está sofrendo desgaste, depreciado, eu determino a remoção para nossa garagem, a garagem do tribunal. E o chefe do setor de tráfego de lá, ele fica como depositário fiel. E automaticamente esse veículo já vai para o leilão. Perfeito, porque se o veículo fica muito tempo na mão do executado, ele acaba depreciando, quando vai a leilão, não tem mais aquele valor, né? Exatamente. É verdade. E quanto aos processos em execução, o número é muito elevado aqui no TRT da 11ª região? Nós temos uma faixa de 18 mil processos em fase de execução. Mas não é um número, se compararmos no âmbito nacional, nós somos o 3º tribunal com menor acervo de processos de execução, né? Então, não é tão grande, mas para nós nos parece enorme, né? Então, nós queremos reduzir esse acervo, queremos que o trabalhador receba, né, o seu crédito, né? Para isso foi declarado esse direito, né? Isso. Mas... Sim, doutora Edna, esse movimento dessa Semana da Execução é a nível nacional? São todos os TRTs a nível Brasil que estão nessa mesma semana, nesse empenho? Sim, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou e edita anualmente a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que acontece sempre na 3ª semana de setembro. E todos os tribunais do trabalho, os 24 tribunais, estão voltados para a execução nessa semana, de 19 a 23. Ótimo. Bom, quem está chegando agora, nós estamos aqui entrevistando hoje a juíza federal do trabalho, doutora Edna Barbosa. Gentilmente aceitou o nosso convite, está esclarecendo alguns detalhes sobre a próxima semana, que vai ser da execução trabalhista. Então, se você ligou a televisão nesse momento, fique atento que esse assunto é de interesse de todos, creio eu, né? Doutora Edna, a senhora teria algo mais a esclarecer sobre essa Semana da Execução, que tem muitos detalhes importantes, né? Sim, o que eu gostaria de deixar de esclarecer para todos os jurisdicionados é que o que se busca com essa semana é a efetividade da execução, é fazer com que o trabalhador receba o crédito que foi reconhecido judicialmente. Ao concentrarmos todos esses atos em uma semana,
com certeza conseguiremos um resultado muito maior, né, com mais força do que se ficarmos praticando os atos isoladamente. Ao concentrarmos todos os atos a serem realizados por oficiais de justiça, magistrados, servidores, na fase executória, todos ganham, não é? E dizer para a população que, uma vez declarado o direito, a Justiça do Trabalho, nós não somos incansáveis em fazer com que o trabalhador receba o que tem o seu crédito. A senhora observa na prática que já existe uma cultura em relação aos empresários em querer conciliar, ou ainda existe uma certa resistência? Preferem muitas vezes ficar brigando, ficar tentando, sabendo que vai correr o risco de pegar uma condenação maior, ter juros e correções. Como a senhora faz um balanço disso aí na prática? Assim? Eu vejo que mudou muito essa cultura. Hoje o empresário, a empresa já sente no bolso que não é vantagem alguma continuar nessa aventura jurídica de buscar sempre recorrer para não pagar, porque os juros da Justiça do Trabalho são altíssimos. Então, um débito que ele tinha, que ele poderia resolver já no seu nascedouro, quando ele for pagar, é um débito milionário, né? Então, eles já vêm, sim, buscar a conciliação, a composição. Se não o fazem no primeiro momento, que é o momento da audiência, vão fazer assim que a decisão transita em julgado e a execução se inicia, porque ele sabe que não adianta ficar postergando. Então mudou muito, temos feito muita conciliação na execução, nós não reduzimos valor, porque já é o mesmo que ferir a coisa julgada, que nós chamamos de uma decisão imutável, né? Mas na maioria das vezes negociamos parcelas, né? Você não pode pagar de uma vez, pode pagar de quantas vezes? Qual é a forma, qual é a melhor forma de poder prosseguir com o seu empreendimento, não é? Para que a intenção não é acabar, extinguir a empresa, não é essa a intenção, não é? Mas viabilizar o seu prosseguimento, mas pagando a quem deve. Perfeito. Doutora Edna, infelizmente o nosso tempo é exíguo e nós já estamos no final. Gostaria que a senhora fizesse umas considerações finais, o que a senhora acha que seria interessante reforçar mais um pouco para as pessoas que não entenderam bem, que chegaram agora, como participar desta semana da execução que começa na próxima segunda-feira. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no TRT da 11ª Região. Sim, nós estaremos de 19 a 23 de setembro com a Semana Nacional de Execução Trabalhista, com todos os atos voltados para a execução, buscando o pagamento do crédito do trabalhador. O empresário, o empregador que tem uma demanda, que já está nessa fase processual, pode procurar a secretaria da unidade onde o processo está, da vara onde o processo tramita e dizer que tem interesse em conciliar. Se não puder ser colocado em pauta aquele processo durante a semana, certamente a secretaria vai viabilizar uma outra data, né, agendar uma outra data para que o processo seja incluído em pauta. E dizer que procurem sim, né, a Justiça do Trabalho para resolver essas demandas. O trabalhador precisa, o empresário vai sofrer restrições no seu patrimônio e tudo isso pode ser evitado, né, com o diálogo. Com certeza. Então eu tenho mais a que agradecer ao programa por esse espaço para esclarecer a população. Nós que agradecemos a sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos. Nós estamos honrados por tudo isso. Bom, e o programa Panorama Jurídico fica por aqui. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Um forte abraço.